O lobo mau não era tão mau assim? A menina não tem culpa no cartório? Por que cargas d'água tem que implicar com um conto de fadas? Tudo isso e muito mais, depois da vinheta. Solta! Ah, cambada! Quem não é inscrito no castelo, mete o louco nesse botão, se inscreve aí, chega dando like nessa bagaça, porque já demorou demais, né? Sejam todos muito bem-vindos para morar no castelo, e agora vamos começar com a nossa boa e velha pancadaria seca. Cambada, hoje vamos falar sobre os contos de fadas e vamos falar sobre Little Red Cap, Chapeuzinho Vermelho. E queria comentar com vocês algumas interpretações que a gente pode fazer a respeito dos contos de fadas aí, lá da antiguidade. Quem não sabe, né, o Chapeuzinho Vermelho, esse conto, ele é muito antigo. Quando ele foi registrado pelos irmãos Grimm, já era uma coisa antiga. Quando ele foi registrado pelo Charles Perrault em 1697, já era velho. Mas temos uma série de coisas aí para observar. Algumas interpretações, né, vamos por assim. Por exemplo, podemos interpretar essa história como uma coisa literal. Uma menina que sai de casa, abandona a mãe, que vai levar uma cesta para a vovozinha. Ela dá ouvidos para um lobo mau, sai da trilha, desobedece a mãe. Aí o lobo vai na casa da vovozinha, come, depois vai, come a menina depois que ela chega lá, aquela história que todo mundo já conhece, né? Então essa é uma interpretação literal da coisa. Mas podemos pensar de outras formas, né? Acho que a riqueza da crítica literária é justamente você ver leituras além, né, do alcance do normal. Então vamos pensar um pouquinho aqui numa visão, né, de símbolos da teologia. Vamos pensar em coisas religiosas aqui, a gente consegue? Vamos lá. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é essa questão do lobo. O lobo é muito importante porque ele é uma criatura animalesca, mas ao mesmo tempo ele fala, ele pensa, ele produz armadilhas, ele planeja para devorar a menina, para devorar a vovozinha. Então, agora nós vemos uma criatura animalesca e ele fala para a menina pegar flores lá no bosque, né? Uma criatura animalesca que fala, pede para que um ser humano vá buscar algum vegetal. Onde será que a gente já viu isso, hein? Bom, pegaram a piadinha, né? Enfim, Adão e Eva é uma referência que a gente consegue pensar aqui logo de cara. Então, o lobo ele age muito próximo dessa questão do diabo, né? Porque é um comportamento que leva as pessoas a caírem em tentação. Então, é um paralelo religioso que a gente consegue fazer aqui. Eu não acredito que isso seja uma coincidência, né? Civilizações como a europeia, onde esse conto aparece com mais força, tem um simbolismo cristão muito forte, porque era o que as pessoas tinham como valores assim, ideais. Até hoje continua sendo assim em muitos lugares, né? Não que isso seja ruim. Acho que faz parte da cultura. Então isso afeta demais a história que é lançada dessa forma. Então nós temos o tema da inocência. Aquela pessoa que não tem essa visão do pecado, essa pessoa que ela é inocente como menina, não conhece o mal. Não conhece esse lado perverso. Se a gente dá uma olhada nesse conto em algum momento, né, eles vão falar que o lobo é o pé preto, em algumas narrativas eles chamam de barba cinza ou de barba negra, aí depende. São todas, assim, em alguma medida, referências a figuras bíblicas que vão aparecer ali. Então esses contos eles têm uma pegada muito cristã. Mesmo essa questão do pecado, né, um dos pecados capitais que aparece aqui tão forte, que é a gula. O lobo, como é um animal instintivo, perverso, ele é levado pelos instintos. Ele é levado por um sentimento pecaminoso, pela gula. Ele é levado pela gula e pronto, acabou. É uma criatura malévola nesse sentido. Agora, dá pra gente fazer uma interpretação um pouco diferente dessa bagaça? Dá pra gente pensar um pouquinho no campo da sociologia, da antropologia? Eu não costumo separar esses dois assim em crítica literária, porque são duas coisas que exigem uma atenção. Mas vamos pensar aqui, né? Uma oposição muito pesadona que aparece nesse conto. A gente tem uma porrada de coisas que são da natureza, a floresta, as flores, o próprio lobo, nem tanto. Vamos chegar no lobo já. Mas nós temos a casa da menina, né, que é uma coisa cultural, nós temos, né, as roupas dos seres humanos, nós temos a trilha, que é uma coisa feita pelos seres humanos para poder manter aí uma passagem mais tranquila, é uma criação artificial a trilha. Agora a mãe da menina diz no começo da história, não sai da trilha, não se afasta do caminho. Né? Há quem enxerga isso como uma metáfora, sai do caminho, né, religiosamente falando, mas aqui literalmente a menina sai de um caminho que foi produzido por humanos e entra no meio do mato. Então se a gente vê, né, essa oposição que acontece entre o natural, a floresta, flores, mato, raio do sol,
bichos, o cultural, casas, construções, pontes, roupas, humanos, papapá. São duas oposições muito vigorosas que acontecem. Tudo que envolve essa entrada no meio do mato, tudo que envolve o natural é alguma coisa perigosa. O mato, a floresta, é desconhecida. Tem animais peçonhentos nessa história. É um lugar escuro, é um lugar perigoso. Tudo que é cultural é uma coisa positiva. Sabe, a gente tem a segurança, a gente tem o afeto da família, a gente tem uma série de questões de obediência, uma fala, uma compreensão. Tem todo um discurso que a gente constrói, né? Tem toda uma questão relacionada à segurança. Então, quando a gente vê esse percurso da desobediência acontecendo aqui, a menina sai do caminho. E como isso daí acontece, né? Ela vai entrar num lugar que é um mato. Então, se a gente para ver nessa história, como em outros contos de fadas, tudo que está relacionado ao mato, tudo que é relacionado ao natural, é uma coisa um pouquinho negativa. Agora, isso não é coincidência, porque eles constroem dessa forma, né? Quando a gente joga uma pessoa lá no meio do mato, nesse tipo de contexto, a gente tem uma influência muito forte da igreja nessa história toda. Ah, mas professor, por que a igreja tem interferência? Ah, não estou criticando a igreja aqui, vejam bem. É o pensamento daquela época. Naquela época combatia-se muito o paganismo. Essas religiões que o pessoal praticava lá no meio do mato, né, que eram práticas assim um pouco obscuras para a igreja. Então tudo que as pessoas não entendem, elas têm medo. Isso reflete bastante nas histórias, né? Como assim, professor? Ah, isso se reflete nas histórias. É muito fácil. A menina entra no meio do mato e é uma coisa negativa, porque é lá onde a perdição acontece. O lobo é um animal, ele tem mais elementos em si do natural do que o cultural. Por mais que ele fale e planeje como humanos, que são aqui uma coisa bastante cultural, ele age como um animal, ele é regido pela gula, ele é regido pelos instintos. No animalesco, esses elementos naturais colocam perigo nessa história. Por isso que quando a menina dá ouvidos para uma criatura animalesca, e ela se deixa cair nessa tentação um pouco animalesca, tem consequências terríveis para a família. Não fosse pelo caçador, ou pelo lenhador, dependendo da versão da história, né? São 74 versões. Se não fosse pela intervenção dele, ela teria morrido. Ela é a vovozinha. Então, pensando nesse sentido, o cultural aqui, ele é positivo. O natural é uma coisa bem orientada negativamente, a gente fala. Sabe? Então, se vocês quiserem, eu posso aprofundar essas discussões sobre o natural e o cultural na literatura em um outro vídeo. Mas por hora basta pensar dessa maneira. E a gente pode fazer uma leitura psicológica da coisa. Né? Vamos tacar o Freud nessa bagaça. Olha que coisa divertida, Freud explica. Mas assim, podemos pensar no lobo, né, como o lado irracional, podemos pensar na família como o lado racional, a iniciação da menina e algumas coisas aí um pouco mais... Bom, há quem encare isso como uma leitura sexual da coisa, né, como o lobo representando os instintos. Há quem trabalhe uma coisa um pouco mais sombria também nessa leitura freudiana, né? Pensando nos desejos, né, representados pelo id, pensando no superego, pensando nesse lado racional e pensando nesse ego, né, que media as duas coisas, media o irracional e o racional. Né? A gente tem o lado animalesco do ser humano e o lado racional se confrontando. É claro que, dependendo da versão, né, mais pessimista, como a do Perrault, de 1697, todo mundo morre. Spoiler. Bom, gente, já faz mais de 400 anos, não é spoiler. Né? Então, no Charles Perrault, a história, a menina morre, o lobo come a vovozinha, come a menina e acabou, final ruim. No filme nesse conto dos irmãos Grimm, que é essa versão mais recente da história, que é lá do século XIX, a menina acaba por escapar com vida, né? Ela é tirada lá da barriga do lobo, a vovozinha também, e todo mundo fica feliz. Mas a gente pode fazer uma leitura um pouco psicológica da coisa. Se tiver algum psicólogo aí de plantão assistindo isso daí, contribui nos comentários que é bastante divertido. Não posso me aprofundar muito porque eu não conheço também essa leitura psicológica, mas digo para vocês, muitas coisas da psicologia, da nossa estrutura psíquica, aparecem muito forte aqui nessa história. Tenho plena convicção disso. Mas temos aqui então algumas leituras que a gente pode fazer, né? Os símbolos, né, vamos por assim. Sejam eles de uma leitura um pouco mais religiosa, seja de uma coisa um pouco mais sociológica / antropológica, seja de uma coisa um pouco mais psicológica, estão muito presentes no Conto de Fadas, porque ele representa a ideia das pessoas naquele tempo. Ele é, em alguma medida, fruto de seu contexto, fruto de seu ambiente, fruto da ideologia das pessoas, lembrando sempre daquilo, capivaras. Intertextualidade.
Ele é uma retomada de várias coisas que já existiam há muito tempo. Bom, fica aqui a minha explicação por hoje, espero que tenha se divertido. Deixa o like nessa bagaça, se inscreva no canal e até a semana que vem. Canta pimbas!